A gente tem um bicho-papão na enfermagem e esse bicho-papão chama comunicação. Não era para ser tão difícil assim, mas todos os nossos problemas, se a gente for ver, derivam da comunicação. É a origem de tudo, a base de tudo. Se as pessoas entendessem o que a gente fala, nossa vida seria mais fácil. Se elas entendem, elas executam. Se elas executam, a gente tem melhores resultados. E as pessoas conseguem enxergar isso de uma maneira mais fácil. E desse bicho-papão maior, a gente tem 2 filhinhos. Nasceram 2 bebês. A gente tem que falar o óbvio, e muitas vezes a gente não quer falar o óbvio, porque é óbvio, só que o óbvio tá só dentro da nossa cabeça, por isso ele é uma assombração. É uma assombração. Mirim, tudo deriva da comunicação, lembra? E o segundo bebezinho é ter que falar com gente grande. Também é um negócio que atrapalha a nossa vida. A gente vive nesse limbo tentando falar por que eu tenho que falar com gente grande, com pelos no rosto, com 59 anos nas costas, falar isso pra ela. Deveria ser óbvio. Aí cai naquele... São irmãos, né? Eles se entendem. Esse bicho-papão grandão, que é a comunicação, não tivesse na nossa frente, a gente falaria, o outro entenderia, executaria e a gente teria bons resultados. E a nossa vida seria um mar de rosa. Seria um mundo perfeito para nós. Mas não é assim que acontece na prática. Para a imensa maioria de nós, réis mortais. Só que quando eu falo a palavra comunicação na enfermagem, as pessoas veem um monstro e elas não conseguem dar uma forma para esse monstro. Eu gostaria que você desse uma forma para esse monstro agora. Lá no fundo do subterrâneo do oceano, falam que tem uma tal de uma lula gigante, um polvo gigante, sei lá que bicho que é, cheio de tentáculos horrorosos. Dizem que o olho desse bicho é do tamanho de uma bola de basquete. Daí você já pensa o resto. Pensa em um bicho que tem um tentáculo. E cada tentáculo é um pedacinho da comunicação que você deveria saber. Todos deveriam. Então, um tentáculo fala sobre os canais de comunicação visual, auditivo e sinestésico. Outro tentáculo fala sobre os níveis de aprendizagem de cada um. Outro tentáculo fala de autoconhecimento e diz para você que são 4 perfis completamente diferentes entre si. A comunicação precisa também variar entre eles. Outro tentáculo diz que existem as porcentagens e que você respeitar isso, que o conteúdo em si não basta. Aliás, ele é o menos importante. Comunicação verbal, comunicação não verbal. Isso conta pra caramba e muita gente ignora. Os tipos de comunicação, comunicação passiva, agressiva, assertiva e a passiva-agressiva. Então, assim, cada tentáculo cuida de um pedacinho da comunicação que todos deveriam saber, mas não é tudo ao mesmo tempo. Calma, né? Precisa ir por tentáculos. Aí quando a gente aprende a usar cada tentáculo a nosso favor, e não para esmagar a nossa garganta, a nossa comunicação ela vai melhorando aos poucos. Você vai vendo isso na prática. Você consegue conversar, ter uma conversa mais complexa com um técnico de enfermagem, com uma colega sua de profissão, e você fala assim, não foi tão difícil, acho que dá para fazer isso aí, hein? É assim, é fazendo, aplicando e tendo um bom resultado, você acredita que aquilo é possível e você continua nesta longa caminhada da vida. Só que uma coisa que não poderia sair do radar de ninguém é que a punição é uma ferramenta de gestão. Tem todos aqueles tentáculos que ajudam a gente a se comunicar e existe uma parte desse povo que são as ferramentas que a gente precisa usar para obter os melhores resultados. E punição não é uma coisa ruim que as pessoas têm que ter trauma e falar, meu Deus, eu não quero nem chegar perto da punição, não. É ferramenta de gestão. Demissão é ferramenta de gestão. Tava vendo um cara falando sobre acidentes de trânsito, né? Tá pouco. As pessoas ainda não entenderam que não pode, por exemplo, beber e dirigir. Justamente porque a punição tá pequena ainda. Ainda não machuca o suficiente. E para algumas pessoas é só punição que sinaliza. Você não pode fazer desse jeito, tá, meu anjo? É óbvio que a punição não é a primeira opção que a gente deve usar na hora de se comunicar. A gente comunica verbalmente, aplica um feedback, aplica outro, aplica talvez o terceiro, e aí depende da sua insistência, da sua vontade de querer fazer aquela pessoa dar certo. É que às vezes a sua vontade é diferente da vontade da outra pessoa, e ela simplesmente não vai fazer do jeito que você tá pedindo pra fazer, e não porque tá na sua cabeça que tem que fazer daquele jeito, porque você é egoísta, é arrogante, não, porque o certo precisa seguir sério, o certo é certo. E aí você resolve punir, porque se não há a punição para alguém que não quer fazer o que precisa ser feito, é como enxugar gelo. É falar. É cansativo, é frustrante, desgastante, desmotiva a gente acaba desistindo no meio do caminho. E desistindo geralmente não é uma opção. E se essa cultura não existe no lugar onde você trabalha, eu sei que às vezes muitos lugares preferem
Ah, não, vai levando, vai levando, vai levando. Só que é cansativo demais. E levando. Quando a cultura não existe, talvez a gente precise se empenhar para institucionalizar isso, para tornar isso uma coisa que as pessoas consigam enxergar como uma possibilidade, no mínimo uma possibilidade. Então, se relacionar melhor com quem vai ajudar você a fazer aquilo funcionar. E não é de um dia para o outro, não. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu acredito piamente que vale a pena. Vale a pena. Ter a punição como um ajudante, como uma ferramenta de gestão, vale a pena a longo prazo.